Hello, friend! Começamos então a segunda parte dessa série, desse curso, na verdade, que vai ensinar você a como escrever em inglês, tá? Essa é a parte 2, se você não assistiu a parte 1, por favor, não deixe de fazer, para que você tenha o conteúdo completo desse curso, ok? Vamos começar? Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um texto narrativo. O primeiro texto que a gente colocou lá, que é o da série 1, da parte 1, ele fala de um texto descritivo. Esse aqui é um texto narrativo em nível básico, eu quero ajudar você que não conhece bastante o inglês, certo? E que é bastante afeito ao que? Ao passado simples. Veja bem, a gente vai usar o passado simples para fazer essa narração. Importante não só escrever, mas também saber o tipo, ou seja, a tipologia do texto que você está escrevendo. Então a gente vai passar por descritivo, narrativo, argumentativo, vamos passar por carta, mensagem, uma série de outras coisas. Por isso, acompanhe. De que forma? Primeiro, por favor, deixa agora o seu likezinho aí para mim. Deixa o seu joinha agora para você não esquecer no final. Esse vídeo é bem curtinho, tá bom? Depois, também se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. É só clicar na caixinha vermelhinha que tem abaixo à direita do vídeo, tá? Faça isso e também ative as notificações para que você possa receber todos os complementos dessa série, desse curso, ok? Se estiver assistindo aí no Face, não deixe de dar o seu curtir também e compartilhar com quem gosta do inglês. E também a parte mais legal é a seguinte, se você precisar falar comigo por qualquer dúvida que você tenha, dá um toque aí, vai ser um prazer poder falar com você no 48988358665. Eu retorno para todo mundo, tudo bem? Mesmo quem não é meu aluno, que não faz parte dos meus cursos, tá bom? Então esse é um prazer sempre falar com você. Agora, se você quiser por acaso estudar comigo, acessa lá eduardogafa.com.br, que tem uma proposta muito legal e um preço imbatível para poder ajudar você a dar um up no seu inglês. Valeu? Começamos então? Olha só. Bom, começamos da seguinte forma, ó. Ontem, tá? Eu decidi ir para um cinema com a minha família. Observa aqui os detalhes, aqui é nos detalhes que a gente vai aprendendo, tá? Coloquei o advérbio yesterday aqui, mas eu poderia ter colocado ele no final da frase também, tá? Eu só apenas usei ele aqui porque eu fiz uma coisa chamada topicalização. Eu coloquei aqui para dizer que foi ontem, tá? Eu poderia ter deixado aqui no final, mas não no meio da sentença. Tudo bem? Essa é então a posição dos advérbios de tempo em geral. Tudo bem? Ó, o verbo decidir, que é um verbo regular, tá aqui no passado. Lembro que no finalzinho do vídeo a gente vai ler juntos para que você possa também não só aprender a escrever, mas também desenvolver a sua pronúncia, tá legal? E assim, ó, quem vai, ó, veja bem, esse to go to aqui é bastante comum, tem gente que no começo fica meio grilado, diz, será que eu devo usar? Não. Olha aqui, ó, quem decide fazer alguma coisa, então decide to, tá? To o quê? No caso o verbo que eu usei é go, só que o verbo go ele é regido pela preposição to, então to go to, ir para algum lugar, que no caso aqui é o cinema, né? Com a minha família, with my family, ok? So yesterday I decided to go to the movies with my family. Vamos ver o que aconteceu? Olha só. Ah, e olha aqui, ó, lembrando sempre, passado simples, tá? Ele não é somente usado com verbos regulares ou irregulares, mas sim o verbo to be, que é bastante comum, que é um verbo irregular. Por essa razão tá aqui, ó. It was a cold, rainy day. It was a cold, rainy day. Lembrando, assim como eu fiz no primeiro vídeo, tá? Que quando a gente tem dois adjetivos ou mais, tá? Em princípio, eu não vou entrar no detalhe de todo qual é a ordem correta nesse momento aqui, mas veja, eu coloquei primeiro cold, por quê? Porque eu sempre vou, entre a opinião e o fato, eu vou colocar a opinião primeiro. Na minha opinião, tá? Eu sou um careca, eu sinto muito frio, então estava um dia frio, tá? Agora, era fato que estava chovendo, por quê? Porque tinha chuva na rua, estava molhada a rua. Então, a opinião e depois o fato. It was a cold, rainy day, ok? Bom, rainy, lembrando também a formação dos adjetivos aqui, ó, colocando um yzinho no final da palavra rain, tá? Então, de chuva nós transformamos em chuvoso, beleza? Seguimos então, ó, it was a cold, rainy day. Olha agora, outra coisa também aqui, ó. When we got or arrived. Você também, muitas pessoas no nível básico têm o que? A dificuldade de saber, o que eu devo usar? Arrive or got. Veja bem, os dois têm o mesmo sentido. O verbo get, você sabe, ele pode ser uma porção de coisa, mas ele também pode ser chegar. Então, veja, qual é a regra que se usa do bom senso? Entre duas palavras que têm o mesmo sentido, certo? Qual que eu vou usar? Eu vou usar primeiro a mais simples, depois a mais curta. Então, por que a gente usa mais got no lugar de arrive? Justamente por causa disso, tá? Então, porque got é muito pequenininho e dá menos trabalho do que falar arrive, certo?
Ambas estão aqui, esse é irregular e esse é regular, estão conjugadas no passado, que é o nosso foco aqui, né? Então, when we got to, tá? O importante é chegar ao, ok? Got to the shopping mall. A gente pode até usar shopping center, pode usar o shopping center, mas não é o que a gente quer denotar que é o local aqui no Brasil que a gente tem os cinemas, a maioria dos cinemas, tá? Um shopping center, certo? Ele é um centro de compras como se fosse num posto de gasolina, em que você vai ter ali um mercado, você vai ter várias coisinhas, certo? E que em geral vai estar nos subúrbios, principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, as casas são todas residenciais, mas você vai ter lá aquele ponto lá que vai ser um centro de compras. Aqui eu estou me referindo ao shopping que a gente chama de shopping center e que em inglês vamos chamar de shopping mall. So, when I got or when I arrived to the shopping mall, o que aconteceu? When we, né? Na verdade nós, o que aconteceu? We saw that the movie would only start. Veja que tem bastante coisa legal aqui, ó. Nós percebemos, nós vimos, we saw. E veja, às vezes eu tenho vontade de colocar um que pela tradução do português. Observa que nessa posição aqui, a gente viu que o filme, tá? Nessa posição aqui, eu posso tanto usar o that, eu poderia até usar o which, mas veja, novamente segue a regra da economia, tudo bem? Então, eu não preciso usar esse pronomezinho relativo aqui antes de um objeto qualquer, certo? Eu tenho sempre que usar um pronome relativo antes de um verbo, mas aqui não tem um verbo, então eu posso facultar. E vamos lá, se o uso é facultativo, eu não vou usar, eu só coloquei aqui para mostrar para você. Então, we saw that, ou nós vimos que, ou nós vimos simplesmente, we saw the movie would only start. Observa aqui um outro detalhe. Esse would empresta para o verbinho que está do lado dele a terminação ia, do futuro do pretérito do português. Você já sabe disso, né? Mas veja, eu resolvi colocar para enfatizar também um outro advérbio aqui. Então, que o filme apenas começaria, eu poderia tirar aqui, eu poderia dizer the movie would start, mas eu coloquei esse only aqui por uma questão de estilo, tá? Que é importante você usar advérbios para gerar um pouco de estilo e tornar a sua grafia, não só a sua escrita, mas o seu discurso melhor também. Mas nós vimos então que o filme apenas começaria quando? Vamos ver? Olha aqui, ó, at 4 p.m. Duas lembranças aqui. Primeiro, o horário a gente vai usar a preposiçãozinha at, beleza? E outra coisa, você não vai falar 16 horas em inglês, né? Você vai falar at 4 p.m. Se fosse antes do meio-dia, seria a.m. Mas aqui é post-meridian and ante-meridian, tá? Ante-meridian and post-meridian. Então, à tarde, p.m. Bom, então o filme começaria apenas às 4 da tarde. O que aconteceu? Olha só. Then my daughter asked. Then my daughter asked. Olha aqui, ó. Esse then aqui é um advérbiozinho também que eu coloco para falar numa sequência de eventos. Então, não esquecendo que esse nosso texto aqui, ele é um texto narrativo, tá? Então eu estou narrando. E aí, ó, vem. Então, then, tá? Eu não deveria usar so aqui não, mas then é legal, tá? Embora os dois possam ser usados na conclusão, then or so. Mas coloquei. Então, minha filha perguntou. My daughter asked. O que ela perguntou? Vamos ver? Olha só. Daddy, we could go to a toy store. Yes, yes, yes. Veja, a construção aqui não é de pergunta, tá? Porque não foi exatamente o que ela fez. Observa também que eu coloquei entre aspas a pergunta da minha filha. Por quê? Porque isso aqui eu estou reportando o discurso dela, tá? Então aqui, na verdade, é o discurso direto dela. Foi exatamente o que ela me falou. E em geral a gente coloca isso entre aspas. E foi assim que ela me perguntou. E veja também, o could é o verbinho que serve de passado do verbo can. Então, papai, nós poderíamos ir para uma loja de brinquedos. Sim, insistindo e tal, certo? Então, we could go to a toy store. Outro detalhe, depois do verbo could, nunca tem essa preposição to, tá? Mas está aqui a preposição to depois do verbo to, beleza? Depois do verbo go, tá bom? Vamos adiante? Então, olha só, o que a gente fez? Ó, well, então, veja novamente aqui para criar um estilo para minha escrita. Well, we spent there almost 2 hours. O verbo spend, que no infinitivo é spend com D, aqui está no passado. Então, we spent, veja, o verbo spend é tanto gastar dinheiro quanto passar o tempo, tá? Gastar o tempo ou gastar dinheiro. Então, nós passamos lá onde? Lá na loja de brinquedos, tá? Quase almost 2 hours. Então, a gente ficou lá quase 2 horas. Nossa, quanto brinquedo que tinha. Bom, o que aconteceu? Vamos ver? Olha só. Então, o que aconteceu? So, what happened? So, agora sim na conclusão, ó.
So, what happened? Tá. Por que aqui não tem o did, professor e tudo mais? Porque essa aqui é uma pergunta indireta, não tem sujeito, tá? Então, em geral, ela tá com uma construção perfeita, assim. Então, o que aconteceu? So, what happened? Vamos ver o que aconteceu? We missed the movie. Ou seja, nós perdemos o filme. E veja, professor, não deveria usar o verbo lose aqui para dizer lost the movie? Não, porque eu não perdi nada, o filme não caiu do meu bolso. Nós perdemos, é assim que a gente fala para cinema, é assim que a gente fala, no caso filme, para trem, para ônibus. Nós perdemos o horário do filme. E foi o que aconteceu. We missed the movie. Beleza? Vamos ver então agora a pronúncia, nós dois juntinhos? Você fala depois de mim para a gente poder fazer uma coisa bem legal e tirar muito proveito desse vídeo. Vamos lá então, ó. Yesterday I decided to go to the movies with my family. With my family. It was a cold rainy day. It was a cold rainy day. When we arrived to the shopping mall, we saw that the movie would only start at 4 p.m. Then my daughter asked, Daddy, we could go to a toy store. Yes, yes. Well, we spent there almost 2 hours. So what happened? We missed the movie. Ok? Foi legal? Bom, vamos fechar então. Agora a pergunta, você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo? Por favor, diga para mim. Não, coloca aí, escreva aí embaixo. No, I didn't. Yes, I did. Qualquer coisa que você tenha aprendido, tá bom? Para perceber o valor do meu trabalho que eu fiz e ajudei você, certo? Thanks, friends. I appreciate your comments. Eu aprecio demais quando você comenta. Alright? Thanks again for watching this video and I see you next time. Bye bye now.